Olá, boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Estamos mais uma vez aqui para estar transmitindo culto ao nosso Deus e a todos vocês que estarão nos assistindo nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom nós podermos ter esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Fale com os seus familiares, com os seus amigos. Vamos juntos prestar esse culto ao nosso Deus. Vamos ouvir um louvor agora e logo em seguida eu voltarei lendo o texto da palavra do Senhor. Muito bem, vamos então dar continuidade no culto, lendo a palavra de Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre momentos de glória. O texto básico da nossa reflexão nesta noite se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 35. Você pode acompanhar comigo essa leitura. Lucas, capítulo 9, de 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois, e proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou
e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que acabamos de ler, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, através desta palavra, falar em cada coração que está ouvindo a tua mensagem nesta noite. Que teu Espírito Santo nos inspira e nos dê sabedoria, Senhor, para falar das grandezas do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Momento de glória. Momento de glória. Existem muitas maneiras que nós podemos, então, definir como um momento de glória. Por exemplo, quando alguém é exaltado, colocado em destaque, um momento de ser premiado, em que sobe num pódio, são momentos de glória. Momento de um casamento, quando a noiva está esperando o seu noivo, e quando ela chega no altar para receber ali o seu noivo, certamente é um momento importante, é um momento de muita alegria, é um momento de muita glória. É um momento esperado. Mas nós estamos falando nisto, pensando numa glória nossa, numa glória humana. Mas o texto que nós lemos vai falar um pouco, nesta noite, da glória de Deus. Eu quero lembrar que algumas pessoas tiveram esse contato com o Senhor. Primeiro eu quero lembrar de Moisés, lá no Monte Sinai. Ele viu a glória do Senhor. Ele pôde, então, ficar ali diante do Senhor por aquele tempo. E quando ele desceu do monte com as tábuas da lei nas mãos, o seu rosto brilhava, porque ele esteve perante a glória do Senhor. Tal glória, meus queridos e amados irmãos, talvez não experimentamos desta maneira, mas vimos homens de Deus que puderam experimentar estar na presença do Senhor. Nós encontramos também lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías entrou no templo, ele viu a glória do Senhor. Ele diz que a glória do Senhor enchia o templo, e os serafins voavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Então aquele foi um momento de glória em que Deus permitiu que Isaías, o profeta, pudesse experimentar na sua vida. E é interessante que quando nós, por exemplo, Isaías viu a glória do Senhor,
ele temeu e tremeu diante do Senhor. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Talvez nós não temos essa experiência também, porque não temos nem condições físicas nem emocionais de poder experimentar como esse servo do Senhor no passado experimentou. Então, mas nós sabemos que o Senhor sempre está conosco e que o Senhor é presente na nossa vida. Nós podemos então perceber o grande amor de Deus e a manifestação dele, não dessa forma, mas de alguma outra forma. Nós podemos sentir que Deus está conosco e nós devemos confiar que Ele está conosco. Então, que glória é essa que vamos então falar nessa noite? Jesus fala desta glória nesse versículo 25. Esta glória em que tem junto ao Pai. Ele é cercado por seus anjos, principados, potestades e do seu exército de anjos. Logo podemos verificar que esta é uma glória espiritual. E essa é uma glória vinda do céu. O segundo ponto que vamos refletir neste momento é que Jesus, ele manifesta a sua glória aos seus discípulos. Diz o texto sagrado: tomou Jesus, Pedro, Tiago e João e subiram ao monte para orar. Esses três homens que antes eram pescadores de homens, pescadores de peixes, mas que Jesus os transformou eles em pescadores de homens. Homens trabalhadores, homens iletrados, mas que, no entanto, tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. E esses três, de uma forma toda especial, tiveram esse privilégio de subir ao monte para estar orando. Subiram ao monte com essa finalidade. Eu tenho falado bastante sobre a questão da oração. A oração nos aproxima de Deus. Então, quando nós reunimos no templo, ou reunimos em nossas casas, ou separamos um momento de oração, é um momento quando você pode então falar com Deus. E é um momento que você pode sentir a presença do Senhor. Não sei como você anda, como está a sua vida de oração. Eu creio que você está buscando ao Senhor, e principalmente no tempo em que nós vivemos, dá a entender que todos os crentes estarão mais conectados e mais ligados na oração. Mas um ponto importante que eu quero destacar aqui nessa noite é que a oração, ela era uma constante na vida de Jesus. Como nós falamos no domingo passado, ela era importante na vida de Daniel, era importante também na vida de Jesus. E por isso, meus amados, queridos irmãos e amigos, deve ser também importante para nós. Devemos buscar ao Senhor em oração. É o momento quando nós estamos falando com Deus. E certamente Ele está nos ouvindo. Ele diz na sua palavra: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar minha face, arrepender-se dos seus pecados, então eu virei a eles, e eu sararei a sua terra. É o momento de humilhar-nos diante do Senhor, e clamar ao Senhor, e experimentarmos a glória do Senhor nas nossas vidas. Ali estava Jesus com os seus discípulos orando. E foi neste momento, enquanto Jesus orava, diz o texto sagrado que a sua aparência mudou. Então chama este lugar de Monte da Transfiguração, porque o rosto de Jesus, ele brilhava, brilhava e brilhava. As suas
pintores. Desenhar, pintar quadros desse momento nunca podem chegar àquela glória que os discípulos de Jesus puderam presenciar naquele momento. Então o texto nos diz que eis que estavam falando com Jesus Moisés e Elias. É importante refletirmos um pouco nessas duas personagens. Quem foi Elias? O grande profeta, o homem de Deus, aquele que foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Ele andava com Deus, ele tinha comunhão com ele, ele tinha uma vida de oração, ele experimentava sempre Deus, ele podia sempre ouvir a Deus. E ele realizou muitos milagres. Era um homem cheio do poder de Deus. Ele não experimentou a morte como os homens comuns, mas ele foi transladado, arrebatado num carro de fogo para a presença majestosa de Senhor. Bem, podemos falar um pouco sobre Moisés. Quem foi Moisés? O maior líder da época, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que falava com Deus, que experimentava esta comunhão verdadeira com Deus. Diz a palavra do Senhor que Moisés não entrou na terra Canaã e há algumas citações porque ele não entrou, mas não quero entrar nesse detalhe. Eu quero lhe dizer que ele não entrou na terra de Canaã, foi Josué que entrou, mas ele entrou na pátria celestial. O seu último momento aqui na terra, ele foi levado para o monte. E lá nesse monte, ali, ele desapareceu. Nunca foi achado o seu corpo. Por que não foi achado o seu corpo? Por isso nós percebemos agora nesse texto que ele é um dos personagens que aparecem aqui também juntamente com Elias. E eles aparecem com recados de Deus para a vida de Jesus. Então é interessante observarmos que Elias e Moisés eram homens como nós. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, ele diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, ele orou a Deus para que não chovesse e não choveu por 3 anos. Depois ele orou a Deus para que chovesse e choveu. É interessante observarmos esses homens de Deus. Por isso, eles foram levados para o céu. E agora, então, eles aparecem aqui, falando, conversando com Jesus. E o que eles conversavam com Jesus? Falavam sobre a sua partida. Palavras sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua assunção. É isso que eles conversavam com Jesus. Deus, de uma maneira toda especial, enviou eles para falar para Jesus todos os acontecimentos. Para algumas pessoas, não esperava que isso aconteceria com Jesus. Mas Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Deus revela ao seu Filho aquilo que vai acontecer. E a intimidade com Deus nos leva, meus queridos irmãos, a isso. Deus mostrar-nos o que vai acontecer. Depende da sua fé, depende da sua comunhão com Deus. Então eles diziam sobre
à morte de Jesus. Certamente não era fácil Jesus ouvir, mas ele estava preparado. Ele estava preparado para isso. Ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, mas não falou somente da sua morte, mas falou também da sua ressurreição. Hoje, domingo, comemoramos esse dia de Páscoa. E a Páscoa tem um significado muito importante para o povo judeu, mas para nós, ela fala da ressurreição de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, celebramos ao Senhor, glorificamos o nome do Senhor, porque Jesus é vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele está vivo e intercede por cada um de nós. Jesus venceu a morte. É por isso que nós venceremos também. A morte, já vencemos a morte. Aquele que tem Jesus no coração, ele já venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. No momento em que ele morrer aqui neste mundo, ele vai estar com o Senhor. É assim que nos diz a palavra do Senhor. Muitas vezes, os crentes não podem ver a glória de Deus, porque estão dormindo espiritualmente. As coisas estão acontecendo. Deus está falando no seu coração. E você, como que dormindo, não ouve o que o Senhor fala ao seu coração. Precisamos voltar à oração, porque uma vida sem oração é uma vida sem alegria, é uma vida sem poder, é uma vida sem glória. Então, meu querido, o conselho da palavra do Senhor nessa noite é que você volte a ter comunhão sincera com Deus. Mas os discípulos que estavam meio que dormindo, mas puderam ainda perceber a glória de Deus. Eles puderam ver Elias. Eles puderam ver Moisés. E aqui é muito importante. Eu quero que você reflita nisso que eu estou dizendo. Que algumas religiões, algumas seitas, dizem que João Batista era Elias. Mas João Batista não era Elias. Eles dizem isso porque a palavra do Senhor diz que ele veio com o mesmo espírito de Elias. Porque João também era o profeta. E o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo é o mesmo que habitou em João Batista, é o mesmo que habitou em Elias, é o mesmo que habitou em Eliseu, e é o mesmo Espírito Santo que está na igreja de Deus hoje. Então, Elias, sim, é Elias. João Batista é João Batista. E você é você. O Espírito Santo do Senhor é um só. A palavra do Senhor diz que há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Então os discípulos puderam ver a glória de Jesus, que Deus manifestou a ele. Então, muitas vezes, perdemos a presença gloriosa de Jesus, não sentimos o fervor espiritual, porque não estamos atentos. Por isso a recomendação do Senhor é que nós vigiemos, que nós busquemos em oração. Porque não podemos viver uma vida sem motivação. Precisamos de ser motivados. Não podemos estarmos dormindo na nossa vida espiritual. Você deseja experimentar um pouco mais do Senhor na sua vida? Busque ao Senhor. Reserve tempo, momentos
de oração, fala com o Senhor e espera a sua resposta. Algumas pessoas têm me procurado e dito para mim, pastor, até quando eu devo orar? Então, quando eu estou com um problema, com uma dificuldade, eu estou com aflição no meu coração, eu digo para eles e digo para você nessa noite: você deve orar até você sentir a paz de Jesus no seu coração. A paz do Senhor em nosso coração, ela excede a todo conhecimento, a todo entendimento do homem. O Senhor pode inundar o meu coração de paz. O Senhor pode inundar o seu coração de paz. Mantenha-se em oração. Você está com problema, você está com dificuldade, você está enfermo. Você precisa de orar e pedir a Deus. Ore até sentir a paz. Porque Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa segurança. Não existe nada melhor na vida do cristão quando ele pode sentir que ele é amado do Senhor. Quando ele pode sentir o cuidado do Senhor com a sua vida. Então, seja qual for a situação que você está passando, eu quero te lembrar do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quero concluir a mensagem dessa noite dizendo: quando estamos com Jesus, podemos desfrutar de suas bênçãos. As bênçãos do Senhor na sua vida, fique com Jesus. Quando andamos com Jesus, com uma finalidade, a oração, podemos estarmos em glória. Passar por esse momento, a gloriosa presença do Senhor nas nossas vidas. Quando você experimentar a glória de Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais você vai querer perder. Nunca mais você vai querer fugir da presença de Jesus. Nunca mais você vai deixar de ter momentos a sós com Ele. É o momento de glória e você ouve a voz de Deus. Até dizer, como ele disse no texto que nós lemos, quando os discípulos ficaram atônitos e aquela nuvem encobre então a Elias e a Moisés. Então o Senhor do céu brada uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Meu querido, você talvez ouve muitas pessoas, você ouve sugestões na sua vida, você ouve conselhos dos seus amigos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você deve ouvir Deus. Veja o que Deus disse aos discípulos de Jesus, a Pedro, a Tiago, a João: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O desejo do meu coração é que você possa viver de uma maneira que você pode ouvir a Deus. Peça a sua direção em tudo aquilo que você for fazer. Pede para o Espírito Santo guiar você, ensinar você, e viva uma vida na presença do Senhor.
Você, meu prezado amigo, está ouvindo esta palavra e você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor? Você que está ouvindo agora essa palavra, você pode obedecer a Jesus pela fé? Você quer segui-lo a Jesus? Se você deseja esse contato com o Criador do universo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, creia que você pode. Você pode fazer isso agora mesmo. Você pode curvar a sua cabeça e com fé aproximar-se do Senhor. E você pode dizer a Jesus se é verdade o que eu estou ouvindo. Eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. Deste momento em diante, eu não quero mais caminhar só nesse mundo. Esse mundo só tem trazido para a minha vida decepção, angústia e tristeza. Os momentos de alegria são passageiros. E eu quero ter uma alegria que dura para sempre. Eu quero ter a vida eterna. Eu creio que só Jesus Cristo, Filho de Deus, é que pode me salvar. Eu me arrependo então dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quero dizer, meu querido, que a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, eu também, disse Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você deseja isso para a sua vida, faça essa oração. Eu vou guiá-lo agora nesta oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Jesus está me ouvindo e eu creio que Ele estará te ouvindo. Se você com fé e com sinceridade também fazer essa oração. E para você, meu irmão, que eu tenho conhecimento do Senhor, leve uma vida de oração. Quero orar agora com você, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus. Você pode repetir comigo, onde você estiver, estas palavras. Senhor Jesus, ao ouvir a tua mensagem nesta noite, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue. Foi para purificar os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E acrescenta, Senhor, a minha fé. Eu quero ter certeza, Senhor, da vida eterna. E a tua palavra diz: todo aquele que crê em ti tem a vida eterna. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero daqui para frente caminhar contigo. Segura Jesus nas minhas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas. Eu oro, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Tudo bem, meu amado? Se você fez essa oração, eu quero dizer que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Você pode ler a Bíblia, você pode pedir a direção do Senhor, que Ele vai fazer você entender. E assim que voltar às reuniões presenciais nos templos das igrejas, você pode ir a uma igreja mais perto de sua casa e procurar instruções com os nossos irmãos ali, com os pastores. Se quiserem também vir a essa igreja que está transmitindo esse culto, você pode ver o endereço, está passando aí no rodapé, você pode então anotar e nos procurar, que nós estaremos lá pronto assim para ajudar você. Esse tempo de pandemia vai passar logo e logo com a graça do Senhor.
nós estaremos reunidos novamente. Muito obrigado por você estar nos ouvindo nesta noite. Eu quero agradecer a alguns irmãos que estão nos assistindo aqui novamente, alguns que já ouviram de manhã e agora à noite. Temos ali a irmã Tânia, nossa missionária. Muito obrigado, Tânia. O Moisés, a graça e paz, meu querido. A irmã Marinês, que Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Continue firme no Senhor. Mantenha uma vida firme, uma vida de oração. Um dia nós poderemos experimentar definitivamente a glória do Senhor quando juntos estivermos na sua presença. A todos vocês que ouviram, que assistiram e que irão ainda assistir, desejo no nosso coração é que o Espírito do Senhor vos ilumine e te dê a paz a cada dia. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma boa semana, uma santa e gloriosa paz do Senhor. Amém.